Bom dia, Eli. Bom dia, maravilhosa. Como é que tá esse sábado aí em BV? Me conte, Eli. Trabalhando hoje, maravilhosa. Bom dia, Wilterson. Vamos bater um papo hoje sobre gestão do tempo e produtividade. Hoje eu vou trazer para vocês algumas informações importantes sobre essa questão de gestão do tempo. Que a gente tem um costume terrível de dizer assim, eu queria que o meu dia tivesse 30 horas para eu poder dar conta de fazer tudo que eu tenho para fazer. E a verdade é que se o dia tivesse 60 horas, a impressão que eu tenho é que não vamos ter tempo ainda assim. Bom dia, Eli. Tenha um bom trabalho, viu? Um grande beijo aí para vocês. Para a equipe todinha, dá um abraço aí no Aldo. Tô muito feliz aí de poder manter contato com vocês, viu? Muito feliz mesmo. Bom dia, Érica. Bom dia, tia Cida. Hoje a gente vai ter uma live mais rapidinha. Eu não vou me prolongar tanto hoje. Nós vamos falar sobre gestão do tempo. Eu tava comentando com a Eli, com outro rapaz que entrou, que a gente tem o costume, e eu volta e meia me pego falando isso às vezes, nossa, queria que meu dia tivesse 30 horas para dar conta de tudo. E a verdade é que se o dia tivesse 60 horas, nem assim a gente ia ter tempo para tudo. E aí, é sobre isso que eu venho conversar hoje. Por que não importa quanto de hora eu tenha no meu dia, ainda assim eu vou viver de certa forma, ou posso vir a viver de certa forma, assoberbado, com aquela sensação, aquele sentimento de corda no pescoço. E aí eu vou ensinar para vocês algo muito importante, né? Primeiro é a definição de prioridades. Quando a gente aprende a definir prioridades, a gente vai percebendo que a gente não dá conta de fazer tudo, porque nós estamos sobrecarregados. Um segundo, compartilhamento de conhecimento que eu quero trazer para vocês hoje, além dessa definição do que é uma prioridade no seu dia, é a gente entender como que nós estamos gastando o nosso tempo. E aí a gente vai perceber que nós perdemos mais tempo com coisas inúteis, que não precisavam ser feitas, já são coisas obsoletas, que já não precisavam mais fazer parte da sua rotina. Ou ainda, você é uma pessoa muito centralizadora, né? E aí acumula muitas funções. E aí essa sobrecarga, né? E você poderia estar delegando tarefas, não é verdade? Bom dia, Iranildo! Seja bem-vindo! E aí você não delega, porque você é sempre uma pessoa centralizadora, né? E aí depois você não entende por que você está tão cansado. Eu me pego fazendo isso diversas vezes. Atualmente eu sei que muito do meu desgaste mental, do meu cansaço mental, é a sobrecarga de trabalho, de responsabilidade, de atividades. E aí faz parte das minhas metas desse ano compreender melhor o que pode ser deixado de fazer, ser delegado, passar aí pro maridão que tá me assistindo, olha, pega aqui, ó, que o filho é seu, entendeu? E você aí poder ir se libertando desse acúmulo de tarefas que nem sempre são necessárias de fazer, tá? Então é isso que a gente vai entender hoje. Quando se fala muito de gestão do tempo e produtividade, as pessoas precisam primeiro compreender que gestão do tempo é uma coisa e produtividade é outra coisa. Mas que normalmente quem aprende a gerir tempo é mais produtivo. Quem não aprende a gerir o tempo não é que é improdutivo, produz, mas produz as coisas muitas vezes num modo de urgência, em cima dos prazos. E aí essa produtividade acontece, mas ela perde muita qualidade, né? Além de vir acompanhada de muito estresse, muita ansiedade, né? E nem no final de semana, muitas vezes, você consegue descansar. Porque como se não bastasse
as suas atividades de casa, ligadas à sua família, alguns de nós têm o costume de trazer o serviço do trabalho para dentro de casa, tá? Então vamos entender primeiro o que é gerir tempo. Quando eu falo em gerir tempo, eu estou falando justamente de definir prioridades. Porque quando eu entendo o que é prioridade para mim, ou seja, o que realmente é importante, são coisas, tarefas que devem ser realizadas por mim, não por terceiros, eu vou definindo essas prioridades. E aí eu vou aprendendo, né, a como que eu vou gerir, como que eu vou administrar as minhas prioridades. E dentro dessa gestão de prioridades, eu vou aprendendo a planejar o meu dia, a planejar a minha semana, a planejar o meu mês. E aí a gente vai percebendo que fica mais fácil poder realizar as nossas tarefas quando a gente consegue realizar esse planejamento do nosso tempo. Então, uma vez que eu identifiquei essas prioridades, né, o que são tarefas para que eu possa desenvolver, o segundo passo aí é fazer o planejamento disso. E uma ferramenta que eu gosto muito de utilizar para me ajudar a organizar as minhas tarefas pessoais e profissionais é a 5W2H. Você pode dar um Google aí, que o Google vai te dar essa ferramenta. Ou manda um oi para mim aqui depois no direct, que eu mando essa ferramenta para vocês. A Adriele Barros está entrando aí agora, e ela também é alguém que criou o hábito de utilizar a 5W2H, né, Adri? A gente usa muito para a gestão das nossas tarefas, as nossas consultorias, né? Os nossos clientes aprendem a usar essa ferramenta, porque ela é uma ferramenta muito prática para ajudar você a gerir o seu tempo, definir suas prioridades. E junto com essa definição de prioridades, definir o seu planejamento de como você vai executar essas atividades, essas tarefas no seu dia a dia. E na 5W você identifica, por exemplo, o que são as tarefas que você vai realizar. Depois que você identifica quais são as tarefas que você vai organizar, você vai começar a organizar a gestão dessas tarefas, definindo por que é importante você executar essas tarefas, qual é o prazo que inicia, que você vai começar a desenvolver essas tarefas e qual o tempo que você vai se permitir para realizar essa tarefa. Então você define um tempo inicial e um tempo final para essa tarefa. Feito isso, o que você vai fazer? Além de você que é a responsável por aquela tarefa, você vai definir quem junto com você é responsável pela execução dessa tarefa. Então, exemplo, tem alguma atividade aqui na minha casa que eu preciso fazer com a ajuda do meu esposo e dos meus filhos. Então, além de mim, Ana, vai entrar na minha planilha 5W2H, lá o meu esposo e o nome dos meus filhos, que são as pessoas que vão me ajudar a executar aquela tarefa. Se dentro do meu trabalho eu vou precisar da ajuda da Adriele Barros para executar uma determinada tarefa, além do meu nome lá, ó, Ana Beltrão, vai estar lá Adriele Barros, tá? Que ela vai me ajudar na execução dessa tarefa. E, por favor, tá? Avisem a essa pessoa que você está colocando ali para dividir a responsabilidade daquela tarefa, de que ela está junto com você para executar aquilo lá. Para depois você não ficar chateado, ficar fazendo tudo sozinho, porque a Adriele, porque lá o meu esposo não veio me ajudar. As pessoas precisam saber que elas têm aquele compromisso com você. Feito isso, você vai definir o como você vai realizar essas atividades. E aí lá você vai colocar todas as ações, as pequenas ações, as metas que você precisa executar dentro daquele tempo inicial e final que você estipulou para que aquela tarefa ela seja executada. Então vamos supor que hoje, sábado, você botou como tarefa lavar o seu carro. E você vai fazer isso agora, das 8 da manhã às 9 da manhã. Né? E vai ter lá
um parceiro seu que vai te ajudar nessa atividade. E o como você vai realizar isso, você vai colocar. Vou precisar pegar tais e tais produtos, separar a mangueira para poder lavar o carro, vou separar o aspirador, então você vai aspirar, você vai lavar por dentro, vai passar cera, silicone, enfim, tudo que você vai precisar executar para que o seu carro possa ser lavado. Da mesma forma, se você vai executar um trabalho dentro da sua empresa, digamos que você vai fazer um relatório, tá? Um relatório de vendas. Você vai comunicar à gestão as vendas que ocorreram, vendedor por vendedor, informando dando algumas informações importantes sobre como essa venda foi organizada, executada e quais são os próximos passos para reter esse cliente dentro da sua empresa. Aí você vai colocar lá tudo que você não pode esquecer de escrever no seu relatório. Então você percebe que organizando dessa forma cada tarefa, vai ficando difícil de você esquecer pontos importantes para você colocar ali, né? Fica mais fácil a qualidade também, você oferecer mais qualidade naquilo que você vai realizar. Ainda, você vai colocar, né? Quanto que você vai gastar, se é que você vai gastar alguma coisa para você poder executar aquela tarefa, tá bom? Vou precisar gastar algum dinheiro? Bom, vou lavar meu carro, vou precisar gastar aqui talvez R$120 em produtos. É um exemplo aqui que eu tô dando. Você vai colocar lá R$120. Então, essa é uma planilha que, se você puder manter organizada semanalmente, mensalmente, você vai poder ter essa gestão do seu tempo, que é a definição das suas prioridades e a organização dessas prioridades no executar do seu trabalho. Então, é uma ferramenta muito legal. O nome dela é 5W2H. E aí, depois que você faz essa gestão do tempo, né, você começa a entrar no que a gente vai explicar para você sobre produtividade. Gestão do tempo, definição de prioridades e planejamento dessas tarefas. A produtividade é a qualidade da execução dessas tarefas, a execução dos processos que você faz, né? Se você está tendo qualidade. E quando você está tendo qualidade para fazer esse trabalho, essas tarefas, você acaba sendo produtivo, ou seja, você acaba sendo eficaz, conclusivo, acabativo naquilo que você está desenvolvendo. E aí, como eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade, né, sobre como realizar essa gestão do tempo, o Christian Barbosa, ele tem um livro chamado A Tríade do Tempo, que é muito legal. Lá na Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, ele vai te ajudar a identificar um montão de coisas que estão atrapalhando a sua vida e que podem ser hábitos, crenças sabotadoras, limitantes da tua produtividade, como, por exemplo, esse vício aqui chamado celular. O meu tá aqui, ó, no meu suporte pra gente poder bater esse papo, mas isso aqui, ao mesmo tempo que é uma grande ferramenta que a gente tem hoje no nosso dia a dia, porque tem agenda, tem relógio, tem bloco de notas, tem todo o pacote Office aqui, nosso e-mail, tem a nossa vida na nossa mão. Ele também é um dos maiores sabotadores que nós temos hoje para a nossa gestão de tempo. E o Christian Barbosa, ele aborda isso com muita maestria nesse livro. A importância de você identificar quais são os seus sabotadores. Por que você não consegue, mesmo às vezes definindo corretamente as suas prioridades, organizando a sua gestão do tempo dentro da 5W2H, por que ainda eu não consigo ser eficiente e eficaz no meu dia a dia? E aí acabo, muitas vezes, terminando o meu dia, a minha semana, com um sentimento de esgotamento, de cansaço mental e muitas vezes físico, estrondoso. E aí chega um final de semana, como hoje é sábado, você sai aí do seu trabalho, que a maioria faz um meio turno, né? No sábado, sai meio-dia, 1h da tarde, e vai para casa
e tá morto de cansado, exausto, né? Muitas vezes não consegue nem dar conta daquilo que tem para fazer em casa e nem curte o final de semana, não relaxa, não descansa, porque tá esgotado. Outra coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês a respeito desse livro, A Tríade do Tempo, é que o Christian fala dessa tríade desse tempo, que o nosso tempo ele é dividido em 3 partes. E quando você toma a consciência, bom dia vocês que estão entrando, hein? Vocês chegaram um pouquinho atrasado. Começa, bom dia, ai, saudades de você também. Comecem a acordar um pouquinho mais cedo, porque amanhã, domingo, eu vou estar com vocês aqui às 7h20. Nós vamos ter uma live muito especial. Vamos falar aí, não vou contar não, vou deixar vocês virem. Nós vamos falar sobre algo que é extremamente importante para que a gente possa alimentar a nossa vida de uma forma positiva. E aí, dentro dessa tríade do tempo, né, 7h20, hein? 7h20 amanhã. Acorda um pouquinho mais cedo, bota esse celular para avisar aí que vocês têm live comigo às 7h20 da manhã. E aí, dentro dessa tríade do tempo, o Christian, ele apresenta aqui, essa tríade é dividida em um tempo de atividades circunstanciais, outro tempo de atividades importantes e ainda outro tempo de atividades urgentes. E o que isso significa, Ana? Significa que as atividades circunstanciais são todas aqui. Bom dia, Marciele. Bom dia, Rebeca. Ô, prazer enorme ter vocês aqui. Depois me dá notícia dos meus sobrinhos, viu, Ci? Tô esperando. Na questão do tempo circunstancial, significa dizer que você está realizando tarefas de circunstâncias, tarefas menos importantes, tarefas triviais, que talvez, como eu falei lá no comecinho, nem precisassem ser realizadas. São tarefas de muito pouca importância e muitas vezes desimportantes mesmo, sabe? Como eu deitar e passar horas stalkeando a vida dos outros no Instagram, tá? Isso são atividades circunstanciais, são menos importantes. São atividades que eu poderia estar delegando para outras pessoas a fim de sobrar mais tempo de qualidade para mim para realizar outras coisas. E quanto maior é o tempo gasto com atividades circunstanciais, menos tempo você tem para realizar as suas tarefas importantes. E as coisas importantes são aquelas coisas que sim precisam ser realizadas por você dentro de um tempo específico. Exemplo, a Rebeca, ela pega lá um projeto, né, de design e ela tem um prazo para que ela possa executar essa tarefa, né, Beca? E quando ela perde tempo demais fazendo coisas circunstanciais, a Rebeca vai perder tempo dentro desse prazo que ela tem para realizar esse projeto com qualidade, com eficiência, para que ela possa concluir e entregar dentro desse prazo. E aí, quanto menos tempo você tem, quanto menos atenção você dá para as suas tarefas importantes, mais coisas urgentes você tem para realizar. E o que são as coisas urgentes? Já está falando urgência, corda no pescoço, né? Você vive com aquela sensação de sufocamento o tempo inteiro. E aí depois não sabe por quê. Porque investiu tempo demais em coisas circunstanciais, não conseguiu fazer tudo que era importante dentro do tempo necessário, foi deixando as coisas muito para a última hora, para cima do prazo. Muitas coisas já passaram até do prazo, virando coisas urgentes, né? Que aí você tem que correr contra o tempo para poder realizar. E aí, o maior perigo disso, sabe o que é? A perda da qualidade. E tudo que você faz sem qualidade, sem capricho, fica mal feito, né? E se for um projeto aí que você tem que entregar para o seu cliente, provavelmente você vai ter que voltar, rever o projeto, refazer. Aí aumenta o número de correções. Diga aí, Rebeca, que você tem que alterar. Perde qualidade, né? Então, o Christian Barbosa, na Tríade do Tempo, ele chama muito a sua atenção para isso. Em junho, nós vamos ter a nossa mentoria, Planejamento de Vida e Carreira, que vai ser online e ao vivo comigo,
tá? Além da nossa mentoria, que vai acontecer em junho, com uma carga horária de 12 horas, vai acontecer uma terça, uma quarta e uma quinta, tá? À noite, online e ao vivo, a gente vai poder interagir, eu vou poder tirar as dúvidas que vocês têm. Após isso, em julho, a gente volta, que nós vamos ter mais um tempinho juntos, para eu poder ajudar a rever como é que ficou aí a execução do plano de vida e carreira de vocês. E aí, lá, nós vamos abordar a gestão do tempo e produtividade. Bom dia, Edna, seja bem-vinda. E nós vamos realizar o teste da tríade do tempo que o Christian Barbosa nos fornece nesse livro. E mais do que isso, oi, Si, bom dia, Simone. E mais do que isso, além de realizar esse teste comigo, eu vou te ajudar a identificar os seus sabotadores, tá? E junto com a resposta desse teste, eu vou ajudar você a entender como que você está gastando esse tempo. Pois é. E aí você vai perceber, porque talvez você esteja se sentindo tão sobrecarregado, desgastado mentalmente, fisicamente. Porque eu posso bater uma aposta com vocês que você está gastando tempo demais com atividades circunstanciais, perdendo qualidade e tempo nas coisas importantes e vivendo num modo de urgência muito grande, com aquele sentimento de que você está apagando incêndio, enxugando gelo o tempo todo. Então, na nossa mentoria, mês que vem, sobre gestão de planejamento de vida e carreira, nós vamos abordar também gestão do tempo e produtividade. Então, ao terminar essa live aqui, manda um oi no nosso direct, que a Marciele Laureano vai entrar em contato com vocês para poder explicar melhor o que vocês vão aprender comigo nessa mentoria, falar do investimento, das ferramentas que vão ser utilizadas e garantir a sua participação. E aí, a tríade do tempo ideal para você ter qualidade de vida e não viver morrendo aí, ó, atrás de coisas urgentes, o Christian nos fala que é dedicar apenas 10% do seu tempo em atividades circunstanciais, 70% do seu tempo tem que estar focado nas atividades importantes e apenas 20% das suas tarefas serem atividades urgentes. Gente, não existe esse ser humano que consiga estar cravado nessa tríade ideal. Mas, com o nosso treinamento de planejamento de vida e carreira e trabalhando gestão do tempo e produtividade comigo, vocês vão sair desse modo urgência e vão se aproximar muito dessa tríade ideal. A maioria das pessoas que fazem o nosso treinamento e respondem ao nosso teste, elas ficam com uma tríade mais ou menos assim, ó. Mais de 40% do tempo, elas realizam coisas menos importantes, que são as circunstanciais. Para vocês verem. Uma média de 40% do tempo delas, né, está ali. Muitas vezes, elas estão gastando desses 40%, além desses 40%, elas passam 30% do tempo delas fazendo coisas muito urgentes e às vezes chegam a gastar somente 20% do tempo em coisas importantes, né? 20, 30% do tempo em coisas importantes. Então, é muito tempo destinado a coisas que não valia a pena você estar realizando. E aí a gente identifica os sabotadores e a gente vai reorganizar esse seu dia a dia, para que você, além de ser mais produtivo, você seja alguém que todos os dias você se aproxima mais da realização dos seus sonhos através da concretização aí dos seus objetivos. E aí o seu dia a dia fica menos pesado. Você passa a entender que tudo que você está vivendo é um processo que precisa ser vivido. E ao invés de achar tudo muito chato, desgastante e viver constantemente desmotivado, desanimado, você reaprende a amar essa jornada, a curtir esse processo, a valorizar cada degrau de crescimento que você precisa ter ao longo da sua vida. E quando chegar lá no final do ano,
desse ano de 2023, você vai olhar para trás e vai dizer assim, caramba, valeu a pena demais ter vivido o ano de 2023. Então, se você que está me ouvindo tem tido uma vida desgastante, corrida demais, tá o tempo todo ligada no piloto automático, vivendo de urgências, esse treinamento, planejamento de vida e carreira, é uma mentoria, na verdade, é para você. E aí a Marciele é quem vai nos ajudar a fazer a ponte entre a nossa mentoria e a sua inscrição. Quero ver vocês todos em junho comigo, tá? A turma ela já está confirmada, a gente já tem uma previsão de alunos aí fazendo as inscrições para esse treinamento e eu não quero ficar sem você nessa turma, beleza? Então, não perca tempo. Aprenda a gerir seu tempo e aprenda a ser produtivo. O maior objetivo aqui não é você trabalhar mais, trabalhar muito, fazer demais. É fazer o que precisa ser feito com qualidade. Bom dia, Taninha. Deus lhe abençoe, maravilhosa. Fazer o que precisa ser feito com qualidade, com prazer, se divertindo no meio do caminho. E ao longo aí dos seus dias, você poder botar a cabeça do travesseiro e dizer assim, nossa, valeu a pena a viver o dia de hoje, tá certo? Então eu espero poder hoje aí, ó, ter contribuído um pouquinho mais com o seu dia, com a sua vida, com o seu trabalho. E amanhã, 7h20 da manhã, eu tô aqui e tô esperando vocês, tá? Vou botar na bio aqui um aviso, vou botar hoje pra vocês um aviso no Stories também, tá? E bota lá, ó, seu Instagram pra te avisar todas as vezes que eu ficar online aqui, 7h20 da manhã. Acorda 10 minutinhos mais cedo, enquanto você tá fazendo as suas coisas em casa, despertando, indo pro seu trabalho no carro, você tá me escutando, trazer aí conteúdos que serão extremamente significativos para a sua vida e para o seu trabalho. Grande beijo para vocês, eu desejo um excelente sábado e que o final de semana de vocês seja espetacular. Depois a gente conversa mais, Taninha, você não vai perder não, você vai ver, viu? Grande beijo para vocês e até amanhã.